Sejam muito bem-vindos, meus caros, e a líder da bancada parlamentar do Partido Socialista respondeu à declaração de Natal do atual primeiro-ministro português, Luís Montenegro, em que, efetivamente, dizia que não estão a resolver problemas, e eu consigo concordar, que os imigrantes ilegais são imigrantes em vias de regularização, portanto, veja-se bem esta questão das palavras, e falava também da questão da habitação. Eu tenho aqui alguns comentários a fazer, vou deixar-vos primeiro com o vídeo, que eu acho que é interessante, e no fim faço uns breves comentários que eu acho que vale a pena, tendo em conta que há aqui uma manipulação clara da linguagem, no meu entender. Vamos então ouvir a Alexandra Leitão do Partido Socialista e no fim já fazemos o nosso comentário. Vamos então ouvir. Um governo que cavalga uma ideia, uma percepção de insegurança que não é real e que a aproveita para entrar numa deriva de populismo securitário que em alguns momentos extravasa, instrumentaliza as próprias políticas. Um governo cujos partidos que o apoiam aprovou uma enorme mudança em termos de paradigma do Serviço Nacional de Saúde, pondo em causa o Estado Social, ao excluir do direito à saúde imigrantes que estejam em vias de regularização. Estas medidas recentemente tomadas são mesmo, repito, o oposto daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro hoje nos veio dizer que acontecia e contrastam, repito, com a mensagem do Sr. Presidente da República. E mais, e na verdade o que pretendem é desviar a atenção da circunstância ou do facto de este Governo não estar a resolver o problema dos portugueses. O Sr. Primeiro-Ministro falou em habitação, falou em saúde. Bom, este Natal foi o Natal em que as urgências obstétricas estiveram mais fechadas dos últimos anos, houve mais urgências obstétricas fechadas nos últimos anos. Ontem ou anteontem tivemos notícias de que o preço das habitações subiram a valores recorde, impossibilitando a classe média de comprar casa. Aliás, o Partido Socialista tinha avisado que essa era a consequência óbvia das medidas que o Governo adotou. Na educação continuamos a ter milhares de alunos sem professores. E, portanto, não vale a pena traçar aqui um quadro, aliás, bastante eleitoralista, de um país que não é o país que os portugueses conhecem e para o qual o Governo não tem, de facto, contribuído. Bom, meus caros, estas foram as declarações de Alexandra Leitão, líder da bancada parlamentar do Partido Socialista, e, portanto, vamos fazer aqui alguns comentários. Eu, em primeiro lugar, gostava de realçar que esta questão do igualdade perante a lei, temos que igualar pessoas que são iguais. E porquê é que eu considero que imigrantes ilegais não são pessoas iguais aos nacionais ou até mesmo aos imigrantes legais? Por uma simples razão: a lei. Há uns que cumpriram a lei, há outros que não cumpriram, e no meu entender essa distinção deve ser feita. Não podemos exigir igualdade de direitos perante a lei se a igualdade de deveres não é para todos. Portanto, a igualdade de deveres tem que ser para todos, e a igualdade de cumprir a lei, que é uma igualdade que eu tenho para mim e para os imigrantes legais, porque é que os ilegais vão de ser tratados da mesma forma se eles próprios acabam por não cumprir a lei? Portanto, não podem querer a igualdade de direitos e depois não terem igualdade de deveres. Há deveres a cumprir. Cumprem a lei, esse é um dos deveres deles. Adaptarem-se, trabalharem, descontarem, etc. Portanto, isto são tudo deveres de pessoas que querem fazer parte de uma determinada comunidade, de um determinado país, de uma determinada nação. Não estão prontos para cumprir estas obrigações, não as querem cumprir, só estão interessados em direitos. Meus amigos, não têm que ser tratados iguais àqueles que não são iguais. E claramente, quem não cumpre regras não é igual. Imigrantes em vias de regularização. Adorei esta manipulação completa daquilo que é um imigrante ilegal. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Os imigrantes ilegais não têm que se regularizar, diga-se de passagem, porque se chegaram cá e cometeram a ilegalidade de chegar ilegalmente, o prémio nunca pode ser a regularização. Portanto, se as pessoas estão ilegais, têm que sair. Agora, convenhamos, uma coisa é um imigrante ilegal, outra coisa é uma pessoa que está no processo de obter a sua legalização. Uma coisa é uma pessoa que entra aqui e tem o seu asilo rejeitado e depois ainda lhe ficamos a pagar casa e subsídios. Outra completamente diferente é uma pessoa que entrou legalmente e está à espera da regularização do seu processo. Isso são duas pessoas distintas. E, aliás, o Chega falou na altura de fazer uma distinção entre essas duas pessoas. Há pessoas que estão a caminho da regularização e que, aliás, já trabalham, e há pessoas que estão ilegais e que, por estarem ilegais, não estão a descontar e estão
tampouco estão a contribuir para o país. E, portanto, se estão ilegais, entraram, tiveram o seu pedido de asilo rejeitado e acabaram efetivamente por ainda ficar cá a receber subsídios e alimentação e teto e tudo mais, bom, não têm nada que ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde gratuito porque não contribuíram para ele. É tão simples como isto. E, portanto, só quando esse processo terminar e permitir que as pessoas estejam em Portugal é que as pessoas têm que cá estar. Se eventualmente conseguiram um visto provisório para cá estar enquanto aguardam pela documentação adequada pelo Estado, bom, a história é completamente diferente. Agora, uma pessoa que faz um pedido, tem o seu pedido rejeitado, fica cá à custa do Estado e ainda tem que efetivamente estar cá em Portugal, quer dizer, não tem que estar cá em Portugal. Imigrantes ilegais é uma coisa, imigrantes que estão no processo da legalização é outra. E, no meu entender, para a imigração ser legítima, tem que cumprir as questões económicas, portanto, cotas para a imigração, isso parece-me demasiado óbvio, e efetivamente tem que cumprir pelo menos as questões da identidade, adaptando-se e não atrapalhando a identidade do país. E eu acredito que isto não é feito propositadamente pelos imigrantes, mas pessoas que sejam trazidas massivamente com outros valores e outra cultura, muitas vezes antagónicos à nossa, vão acabar por trazer os seus valores e a sua cultura porque acabam por se guetizar e perpetuam os seus comportamentos. Mas em Portugal a cultura é nossa, só há uma cultura, o multiculturalismo não funciona, é tão simples como isto. Portanto, temos a nossa cultura, a cultura tem as nossas regras, tem os nossos valores, tem a nossa matriz civilizacional, ou a aceitam e se adaptam ou saem, é tão simples como isto. Portanto, esta palavra, esta expressão que eu adorei, as pessoas em vias de regularização, os imigrantes não estão todos em vias de regularização. Há os que estão a cumprir o processo e há outros que têm que sair porque a primeira coisa que fizeram quando entraram em Portugal foi uma ilegalidade e, portanto, eu como não cometo ilegalidades, o que eu exijo no mínimo é o mesmo por parte das outras pessoas que cá estão. É tão simples como isso. E, portanto, há pessoas que não vão ser necessárias, há pessoas que vão ter que ser deportadas, cotas na imigração, questões identitárias, tudo tratado, que eu acho que é o mínimo. A Alexandra Leitão diz que o governo não está a resolver problemas. Aliás, a prova disso são as medidas para a habitação, em que efetivamente incentivaram a procura por parte dos jovens, mas acabaram por não trabalhar na oferta. E, portanto, se não há mais oferta para um aumento de procura, adivinhe-se, os preços sobem. Pode parecer esquisito, mas isto é verdadeiramente simples, não tem muito que saber. E, portanto, ou aumentamos a oferta e se constroem mais casas, ou os preços das casas vão ficar a mesmíssima coisa. Acho que não tem muito que saber. Portanto, efetivamente, motivar a procura não é uma boa forma de fazer baixar os preços ou de tornar os preços mais acessíveis, parece-me. Agora, eu só gostava de perceber porque é que a Alexandra Leitão, enquanto líder da bancada parlamentar do Partido Socialista, que teve há pouco tempo como primeiro-ministro um membro do próprio partido, António Costa, se queixa da questão da habitação, quando foi o próprio António Costa que, na Câmara de Lisboa, contribuiu de uma forma clara para a extinção de uma empresa de construção pública. E, portanto, eu acho que é importante ter isto em conta. António Costa, que depois, obviamente, andou a vender os terrenos ao desbarato e acabou por entregar contas positivas. Porque é isto que o Partido Socialista faz. Pega na propriedade dos outros, vende, apresenta contas positivas e dizem que são bons gestores financeiros. Mas entregar propriedade pública aos privados, que é aquilo que vocês tanto se queixam, aliás, recebendo esse dinheiro e apresentando-o como contas certas, não é uma forma de fazer política, parece-me. Portanto, eu acho que era importante ver isso por parte da Alexandra Leitão. Sobre o eleitoralismo, eu pergunto à Alexandra Leitão o que é que foi feito por parte de António Costa quando foram atribuídos 125 euros a determinados portugueses, inclusive, olha, na altura a mim, que acabei por o devolver numa multa de estacionamento, ou lá o que é que foi, e portanto eu gostava de perceber se a atribuição de 125 euros ou o pagamento de uma prestação única aos pensionistas não é uma forma de comprar votos. Pergunta-se a Alexandra Leitão, mas o eleitoralismo só é feio quando é feito pelos outros. Quando é feito por vocês, é o eleitoralismo do bem. E, aliás, eu não sou de todo um defensor de Luís Montenegro. Eu acho que o Luís Montenegro, enquanto primeiro-ministro, está com a imagem política desgastada completamente, ao fim de pouquíssimo tempo, que eu acho que é uma coisa estranhíssima. Mas Luís Montenegro, no meu entender, já é um primeiro-ministro desgastado. Agora, eu não posso estar aqui a ouvir as incoerências do Partido Socialista, quando, por exemplo, à semelhança de outro exemplo para terem a noção, o Partido Socialista apresenta a proposta da redução das portagens quando tiveram pelo menos 2 anos e pouco com maioria absoluta. Podiam fazer aquilo que entendessem. Não quiseram fazer, e tal porque não concordamos. Assim que saem do poder, fazem a proposta e obviamente que o chega à prova. Mas é um bocadinho por aqui, meus caros. Era isto que eu tinha para partilhar. A Alexandra Leitão não gostou das declarações de Luís Montenegro. Eu também não, já agora, e aí estou com ela, que efetivamente considero que Luís Montenegro está desgastado enquanto primeiro-ministro e acho que foram declarações de uma pessoa que não está a resolver problemas e, portanto, é um bocadinho por aqui. E, portanto, Luís Montenegro teve as
suas declarações de Natal, podem assistir, se quiserem até deixo o link na descrição, estejam à vontade, vejam as declarações do atual Primeiro-Ministro e, por agora, era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer, meus caros, por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, já ultrapassámos os 21 mil subscritores, muito obrigado, meus caros, tem as minhas redes sociais e o MBOE na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.